Fala aí, gurizada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje sai o vídeo mais aguardado que vocês já estão esperando há tempo aqui no canal. Comparativo entre a Fiorino quadradinha, a Fiorino raiz e a Fiorino Evo, a Fiorino Nutella. Vou compartilhar com vocês aqui os principais pontos, as principais diferenças. E deixando bem claro que não é um comparativo para definir qual que é o melhor veículo, pois a Fiorino Evo vai se sobressair, pois é um veículo mais completo, mais seguro, inclusive tem uma capacidade de carga maior, beleza? Vou apenas compartilhar as principais diferenças para você que está na dúvida, para você tomar a sua decisão entre uma Fiorino quadradinha e entre uma Fiorino Evo, beleza? Então vamos diretamente ao assunto sem enrolação, começando aqui pela Fiorino quadradinha. A frente é muito simples e não há possibilidade de você colocar faróis de neblina, certo? Já em relação à Fiorino Evo, a versão Celebration, ela vem com faróis de neblina, e mesmo que ela não venha, pois a versão simples não vem, você tem aqui uma predisposição para futuramente você instalar o acessório, tá? Então, aqui já é um ponto positivo. Em relação ao conjunto aqui, em relação aos faróis, ambos são parábolas simples, porém a iluminação, do meu ponto de vista, é muito melhor quando você está dirigindo a Fiorino Evo. E um detalhe muito importante a ser observado é que a Fiorino Evo possui dois limpadores para-brisa, já a quadradinha possui apenas um. Agora, em relação aos espelhos, eu prefiro já o espelho da quadradinha. Ambos os espelhos são rebatíveis, mas com o espelho da quadradinha eu tenho uma visibilidade melhor. Basicamente, o espelho ele está posicionado na vertical. Já o espelho da Fiorino Evo, ele é um espelho menor, pois ele está na horizontal. Na Fiorino Evo, nós temos de série em todas as versões barras laterais. Já na Fiorino quadradinha, até onde eu tenho conhecimento, desde que ela virou motor Fire, ela é muito simples, ela não saiu nenhuma versão de fábrica com barras laterais. Então é um carro muito mais simples em relação à Fiorino Evo. Aqui na traseira da quadradinha é um carro muito simples, a gente já pode notar que ela não tem luz auxiliar de freio, embora nessa aqui foi adaptado, ela acende ambas as sinaleiras aqui quando a gente pisa no freio, mas essa é uma adaptação que a gente fez em casa, não é original de fábrica e não sai de série assim. E uma coisa que eu não gosto na Fiorino quadradinha é que o escape, né, a surdina fica exposta e eu acho muito feio isso. Mas o detalhe interessante que na quadradinha tem, tanto na dianteira quanto na traseira, é que você possui ganchos aqui para rebocar outro veículo ou até mesmo para você ser rebocado, né, em ambas as situações. Nós temos uma iluminação de placa aqui que não é eficiente e ela é muito problemática, pois queima muita lâmpada e ela também gera infiltração, né? Então eu vou mostrar para vocês como que fica esses detalhes na questão da Fiorino Evo. E a Fiorino quadradinha tem um problema crônico nessa região da borracha aqui, ocasiona muita infiltração, gera aqui uma ferrugem, uma oxidação, e a longo prazo você tem que acabar mandando para uma funilaria, né, para alguém resolver essa situação aí. E esse problema foi corrigido lá na Fiorino Evo. Agora eu vou mostrar para vocês como que é lá nela. Já aqui na Fiorino Evo, nota-se que foram resolvidos vários problemas de projeto em relação à Fiorino quadradinha. Primeiro erro de projeto na Fiorino quadradinha, que é em relação à oxidação e ferrugem nessa região aqui foi resolvido, pois aqui é uma peça única, não possui borrachas, então foi resolvido essa questão aqui. Outro problema que foi resolvido é a questão da iluminação de placa, que ela fica acima da placa e não abaixo, então aqui nós não temos problemas com lâmpadas queimadas e também com infiltração, foi outro acerto da Fiat. Em relação ao conjunto de sinaleiras aqui, a iluminação, ela é muito mais alta em relação à Fiorino quadradinha, que fica mais ou menos nessa altura aqui, o que gera uma segurança mais para os condutores, né? Tanto para quem está dirigindo, quanto para quem está atrás. E ela também possui aqui os refletivos no para-choque. Então foi resolvido esse problema aqui, e também nós temos a luz auxiliar de freio, que saiu nas versões completas, no caso dessa daqui, é a versão Celebration, certo? E em relação ao escape, a surdina também, ela não fica aparente, né? Então esteticamente ficou um projeto muito mais agradável. Aqui em relação à parte mecânica, nós temos o bom e velho Fireflex 1.3 na Fiorino quadradinha, motor muito conhecido, muito bom acertado. Tem alguns problemas mais específicos em relação a coxins, que é muito comum dar esse tipo de problema. Sensor de temperatura é muito comum dar esse tipo de problema, tá?
Mas tirando essas duas situações, esse motor aqui dificilmente vai te deixar na mão, dificilmente você vai ter grandes problemas, desde que você faça a manutenção em dia, troca do óleo, sempre olhando o nível de água, né? E é claro, nunca colocar água da torneira com cloro no sistema de arrefecimento, senão você vai acabar tendo problemas em relação ao superaquecimento do motor, vai destruir borrachas e tudo mais. Então, motor 1.3, Fireflex na quadradinha. E aqui na Evo, basicamente, nós temos a evolução desse motor, que é o conhecido Fire Evo 1.4. Não vou entrar em detalhes com vocês aqui em relação a torque, em relação a cavalos de potência, pois basicamente a ideia desse vídeo aqui é mostrar as principais características. Um grande acerto que foi resolvido aqui na questão no motor Fire Evo é o seguinte. Note que aqui nós temos o tanquinho de partida a fria. Do lado oposto da parte elétrica do veículo, onde fica a bateria. Agora dê uma olhada como que é lá na Fiorino quadradinha. Uma coisa que eu considero um erro de projeto. Nós temos um tanque de partida a frio, que inclusive recomenda-se pelo fabricante ser abastecido com gasolina aditivada sempre. Nós temos aqui gasolina ao lado da bateria do veículo. Para mim isso é considerado um erro de projeto, e isso foi corrigido, né, foi pensado no motor Fire Evo. E como o projeto da Fiorino, essa aqui é uma 2011, modelo 12, ela ainda usa o projeto lá dos anos 80, quando o step era aqui na frente do veículo. Em relação ao step, isso é interessante, pois lá na parte traseira nós temos uma capacidade de carga interessante e o step acaba não atrapalhando, né? E o step da Fiorino Evo fica num lugar muito curioso que poucos conhecem. Vou mostrar para vocês aqui. Ele fica atrás do banco do carona, uma coisa que me incomoda, pois quando eu estou sentado aqui dirigindo o veículo e eu preciso olhar exatamente para aquele lado para ver se está vindo algum veículo e tem alguém sentado aqui, isso acaba atrapalhando a minha visibilidade, mesmo que o banco esteja totalmente para trás, como vocês podem notar. Então o step ele está numa posição interessante, né? Pois ele não fica nem no motor, nem lá atrás, onde é o compartimento de carga, mas aqui ele acaba roubando o espaço interno, né? É um pouco desconfortável para quem tem mais de 1,80 m, né? E vai sentar aqui para quem está no lado do carona, né? E para quem precisa, para o motorista no caso que precisa olhar nessa direção, aqui nós temos o passageiro um pouco mais à frente, sendo que ele poderia estar um pouco mais para trás. Tudo isso por culpa do step. Já que estamos aqui na interna, deem uma olhada no painel. Aqui na Fiorino Evo nós temos um painel de instrumentos muito mais completo em relação à Fiorino quadradinha. Nós temos RPM, computador de bordo. Essa aqui, até como é a versão Celebration, ela tem travamento automático das portas, vidros elétricos, travas elétricas, ar-condicionado, airbag, ABS. Então é um carro muito completo, né? Inclusive ela já vem de série com rádio e alto-falantes, e também ela tem antena no teto, né? Já na quadradinha nós não temos nada disso. Até onde eu sei, ela não saiu de fábrica, né? Com rádio, nem alto-falante, nem antena de teto, né? Um detalhe interessante em relação ao Fiorino Evo, notem aqui no teto, que eu já vou mostrar para vocês lá na quadradinha, nós perdemos aquele porta-trecos, né? Que fica aqui em cima, e nós ganhamos apenas esse porta-treco aqui, que basicamente vai caber somente a sua carteira aqui, né? Mas já vou explicar para vocês o porquê acontece isso quando eu mostrar o compartimento de carga, né? Mais um detalhe interessante que eu queria mostrar para vocês é basicamente isso, tá? A Fiorino Evo ela tem um espaço interno maior, ela é mais confortável, né? Para quem está dirigindo. Mesmo com essa questão do step aqui, ela é mais confortável para o carona também. E se vocês notarem, as portas da Fiorino Evo, elas são as portas do Uno, duas portas. Já a Fiorino quadradinha, que eu já vou mostrar para vocês ali, elas são as portas do Uno, quatro portas. Então, o espaço interno na gabine da Fiorino quadradinha é muito menor. Vou mostrar para vocês aqui. Deem uma olhada rapidamente no tamanho da porta da Fiorino Evo e façam uma comparação muito rápida com o tamanho da porta da Fiorino quadradinha. Então na Fiorino quadradinha nós temos a porta que foi aproveitada do Uno, quatro portas, é uma porta menor. Então é um carro mais pequeno internamente, é um carro mais apertado, né? Em relação ao acabamento, aos detalhes internos, né? É um carro mais simples também, pois não tem vidro elétrico, não tem trava elétrica.
algumas raras Fiorinos quadradinhos até vocês encontram, né, com esses opcionais, mas sinceramente é muito raro mesmo. E nós temos o console aqui de teto, né, que é muito útil, embora ela tenha um espaço interno reduzido, nós ganhamos com esse excelente porta-trecos aqui em cima para você botar até mesmo algumas roupas, né. E o grande problema da Fiorino quadradinha são os bancos. Os bancos são muito desconfortáveis, porque basicamente nós não temos regulagem aqui. Deem uma olhada aqui, eles estão no limite, né, no caso aqui do Caone está no limite. Esse aqui não está ajustado para mim, tem um espaço aqui ainda, mas eu tenho quase 1,90 m. Então, para mim, essa situação aqui já fica um pouco desconfortável para fazer longas viagens. E, basicamente, se eu colocar mais para trás, mesmo assim, a minha perna ela fica quase sempre dobrada aqui, certo? Então, é um carro mais desconfortável para longas viagens, tá? Em relação à Evo é mais confortável, você consegue se ajustar melhor ao banco do motorista, né? E nós temos aqui o console central, né? O console de teto, que basicamente é a grande diferença entre os dois veículos, tá? Lembrando que esse carro aqui é extremamente simples, só tem ar quente. E é muito raro você encontrar uma Fiorino com ar condicionado, com direção hidráulica e com vidros elétricos e travas elétricas, mas sim, raramente saiu. Saiu algumas versões, mas é muito difícil você encontrar. Já aqui na parte traseira, em relação ao ponto principal do veículo, né, em relação ao compartimento de carga, né, lá na Fiorino Evo nós também tivemos algumas evoluções que eu já vou mostrar para vocês, né. Na Fiorino quadradinha nós temos ambos os lados das portas são exatamente do mesmo tamanho. Lá na Evo nós temos portas assimétricas, né. A abertura fica do lado direito, né. Já na Evo fica no lado oposto. Já vou mostrar para vocês essa situação lá, tá. O ângulo máximo de abertura do veículo é exatamente esse aqui, tá? Basicamente nós temos duas posições. Essa posição aqui é a limite e essa posição aqui é a intermediária, tá? Vou abrir aqui ambos os lados para vocês verem, né? Isso é um certo problema, pois quando você abre as portas traseiras, note que essa parte aqui da porta, ela fica num nível mais elevado em relação à altura do veículo. Então, de repente, você precisa fazer um carregamento em uma garagem que é baixa, quando você vai abrir a porta, você nota que você não consegue trabalhar com as portas abertas. Isso já aconteceu comigo, tá? Esse problema foi resolvido lá na Evo também, tá? Então, é um ponto negativo em relação a essa abertura das portas. Inclusive, se você precisa encostar o veículo em uma doca, você não consegue, certo? Agora, um ponto positivo em relação à Fiorino quadradinha é que essa parte aqui é muito mais alta em relação à Fiorino Evo, né? Para mim que entra e sai todo dia do veículo aqui, lá na Evo é muito comum eu estou sempre batendo com a cabeça aqui, isso me incomoda bastante, até mesmo às vezes eu bato as costas aqui, tá? Isso é uma coisa que me incomoda muito lá na Evo, então em relação a isso eu prefiro a quadradinha, né? O espaço interno delas é muito similar. O ponto negativo em relação ao freio quadradinha é que a nossa grade ela é aberta. Nós colocamos uma divisória de carga, né? Fabricação caseira aqui. Porém, como ela é aberta, acaba gerando muito barulho, muito ruído, que na Fiorino quadradinha ela é aberta, né? O que talvez possa ser interessante é que às vezes quando o pessoal acaba tendo problemas em relação à tranca, em relação à fechadura do veículo, o pessoal consegue às vezes acessar por essa parte aqui, né? Já na Fiorino Evo, se você tiver problemas em relação à fechadura, aí você vai ter que chamar um chaveiro, não tem muito o que fazer, né? Então vou mostrar para vocês agora como que é lá na Fiorino Evo. Já aqui na Fiorino Evo nós temos uma evolução muito interessante, muito bem pensada pelos engenheiros da Fiat. Nós temos portas assimétricas e você deve estar se perguntando o porquê disso. Afinal de contas, é redução de custos, é questão de design, mas tem uma explicação muito simples em relação a isso, tá? Quando você precisa parar o veículo em uma baliza, em situações que há um veículo aqui atrás, provavelmente vai ter pouco espaço entre a sua Fiorino e o veículo estacionado, certo? Então você pode simplesmente vir aqui, abrir essa porta, lembrando que a abertura dela é do lado oposto da quadradinha. Talvez tenha uma explicação para isso também. Eu acredito que a Fiat escolheu deixar a abertura desse lado, pois é o lado do motorista, então você sai, né, da porta do motorista, vem até aqui e você consegue realizar a abertura da porta de uma forma mais rápida do que se ela fosse do lado de lá. Essa é a minha teoria, tá? Vocês podem deixar nos comentários o que vocês acham em relação a isso.
Então, voltando aqui, digamos que tem um carro parado aqui. Você vai abrir a porta até aqui, certo? Eu sempre deixo a minha perna aqui, certo? Para fazer esse procedimento no dia a dia. Aí eu vou abrir a porta secundária, que é uma porta menor, certo? Eu encosto a outra porta novamente aqui. E aqui eu consigo abrir e acessar o baú do veículo e pegar as mercadorias sem grandes dificuldades, mesmo com o veículo estacionado aqui. Já na frente quadradinha, isso é um grande problema. Outra coisa que foi resolvida aqui que é interessante é em relação ao ângulo de abertura das portas, que podem chegar até 180 graus, né? Então elas ficam nessa posição aqui, e se você destravar elas aqui, você consegue deixar em 180 graus para você encostar o veículo em uma doca, né? Isso é muito interessante no dia a dia. Agora dê uma olhada na altura do baú do veículo, aqui do teto do veículo, né? Em relação à altura das portas, né? Então você consegue entrar em locais mais baixos também. Agora o grande ponto negativo, na minha opinião, em relação à Fiorino Evo, embora ela tenha muitos acertos, essa parte aqui onde trava as portas, ela ficou muito mais baixa, né? Então quando você, que é alto, vai entrar no veículo, ou até mesmo sair do veículo no dia a dia, quem compra a Fiorino Evo logo no começo, assim como eu, que tem quase 1,90 m, tá sempre batendo a cabeça aqui, muitas vezes as costas, e se machucando aqui nesses ganchos, né? Então esse é um ponto negativo em relação à Fiorino Evo, né? Não gostei dessa situação aqui. Se você entrar aqui no veículo, aí já é muito mais alto aqui dentro, certo? Aqui nós temos o compartimento de carga, que suporta até 10 kg, e isso aqui não é para colocar o step, gurizada. Eu vejo uma galera colocando o step aqui e acaba amassando a lata do veículo, né? Então nós perdemos o porta-trecos lá dentro, o que tem na Fiorino quadradinha, mas aqui na Fiorino Evo nós temos esse bagageiro aqui em cima que é muito útil. Com isso você tem uma capacidade e um volume de carga muito maior em relação à Fiorino quadradinha. Lembrando que a Fiorino Evo tem capacidade de carga útil de 650 kg e a Fiorino quadradinha tem uma capacidade menor, apenas 620, né? Então sim, a Fiorino Evo ela é superior em relação à capacidade de carga e também em relação a volume de carga, certo? E aqui nós temos a parte do step, né? Que pode roubar um pouco do espaço aqui, mas em compensação, essa parte, esse outro lado aqui, ela é mais profunda, né? Então acaba compensando, certo? Também ela vem com esses suportes plásticos aqui, né? Para proteger um pouco a lataria, né? Porém, aqui em cima, assim como na quadradinha, não temos proteção nenhuma. Tanto é que a gente colocou alguns papelões aqui para auxiliar. Então, resumidamente, o que eu tinha para passar para vocês é isso, tá? É claro que eu posso me aprofundar mais em detalhes aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, vai ser isso aqui, tá? Agora vamos ao veredito, e eu vou passar o veredito para vocês aqui dentro do baú da Fiorino Evo mesmo, pois começou a chover aqui para atrapalhar o nosso vídeo. Vamos lá então, minha opinião sincera para você que está na dúvida entre uma Fiorino quadradinha e uma Fiorino Evo, tá? Custo-benefício. A quadradinha é melhor, pois é um veículo muito mais barato e ela é ideal para o porta-a-porta, pois no porta-a-porta o veículo vai apresentar mais manutenção, porém a manutenção da quadradinha é mais acessível, tá? Agora, se você quer um veículo mais seguro, mais confortável, com uma capacidade de carga um pouquinho maior, o volume de carga um pouquinho maior, e você tem condições financeiras, eu recomendo fortemente a Evo, tá? Lembrando que não existe essa situação de qual que é melhor, qual que é superior, tá? Ambas são excelentes custo-benefício, porém isso vai depender do seu bolso, tá? Então, resumidamente, vai trabalhar dentro da cidade, vai fazer o porta-a-porta, a Fiorino quadradinha vai te atender muito bem. Vai realizar viagens longas, você vai ficar grandes períodos dirigindo o veículo, tá? Então a Fiorino Evo vai te atender melhor, pois ela tem ar-condicionado, direção hidráulica, é um carro mais confortável e ela vai te atender muito melhor em relação à Fiorino quadradinha, tá? Basicamente essa é a minha opinião, espero que eu tenha ajudado vocês. Então vamos encerrar esse vídeo aqui, lembrando, se não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui neste humilde canal, deixe seu like, pode compartilhar o vídeo à vontade nas redes sociais. Vou ficando por aqui, grande abraço a todos, valeu e fui!